Como é do conhecimento de toda a sociedade, esta casa, a Câmara dos Deputados, aprovou na madrugada do último dia 30 o texto base do pacote de medidas anticorrupção, proposto pelo Ministério Público Federal. Mas como os novos tópicos apresentados e a derrubada de outros pontos, o projeto passou a ser criticado por várias instâncias do Judiciário e também do próprio Ministério Público Federal. Isto porque a proposta prevê punição de magistrados e membros do Ministério Público Federal por abuso de autoridade, ou seja, por abuso de autoridade. A partir daí, a população brasileira, de uma forma geral, passou a ser massa de manobra dos que se sentiram atingidos por esse projeto. As manifestações pelos 26 estados da federação, inclusive o próprio Distrito Federal, mostraram o quanto o povo está equivocado, o quanto se permite ser manipulado. Se estamos dispostos a passar o Brasil a limpo, precisamos de medidas duras. Doa a quem doer. Se o povo brasileiro e as instituições passam por sacrifícios, por que deixar o Poder Judiciário fora desse contexto imune? O Poder Judiciário não pode, de forma alguma, ficar nem aquém, nem além do que ditam ética e moral. O povo que é levado a protestar nas ruas, e muitas vezes nas próprias redes sociais, e se ver voltar contra os parlamentares que votaram a favor da medida, precisa saber, por exemplo, que é grande a lista de crimes cometidos por juízes e desembargadores em todo o país. Tais fatos levaram o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a determinar a aposentadoria compulsória de 48 magistrados desde 2008. Agora, pasmem, a punição por aposentadoria compulsória custa aos cofres públicos anualmente 16 milhões e 400 mil reais em pensões vitalícias e valores brutos. A sociedade precisa tomar conhecimento que o montante gasto com os 48 magistrados condenados pelo CNJ daria para pagar, com folga, durante 3 anos, os salários dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles custam juntos cerca de 5 milhões por ano, entre vencimentos e impostos. O valor médio recebido anualmente por juiz ou desembargador condenado com aposentadoria compulsória varia de 237 mil a 329 mil reais, conforme a diferença entre vencimento líquido e bruto. O levantamento foi feito com base em dados coletados nos sites de transparência dos tribunais brasileiros, em alguns casos, em valores informados pela assessoria de imprensa dos órgãos judiciários. Vale ressaltar, meus amigos, que 2 resoluções do CNJ determinam total transparência na folha de pagamento dos tribunais. Mas você sabia que nem todos cumprem a determinação? Por exemplo, os tribunais de justiça da Paraíba e do Rio de Janeiro não disponibilizam os dados. Por que será? Como se pode concluir? A transparência deixa a desejar, até porque a folha de pagamento com os compulsórios pode ser ainda maior se forem consideradas gratificações e indenizações pagas pelos tribunais regionais. São os chamados penduricalhos. Todos já ouviram falar nisso. Nenhum cidadão brasileiro concorda com a corrupção de venda de sentenças para beneficiar quem quer que seja. Nenhum cidadão discorda de que o montante pago a magistrados afastados por atos ilícitos é um disparate. Todos precisam ficar atentos e cientes de que a aposentadoria compulsória é a pena máxima. Isso mesmo, é a pena máxima prevista na LOMAN, a Lei Orgânica
da Magistratura Nacional, criada em 1979 e incorporada pela Constituição de 1988. É uma medida administrativa sem efeito penal imediato, e o pagamento só pode ser suspenso caso o magistrado seja condenado pela justiça comum. Tente imaginar, juiz julgando o juiz. Juízes e promotores precisam ser responsáveis pelo que fazem. Trata-se de uma questão maior, uma questão de justiça. Como aceitar que um cidadão seja acusado injustamente por um promotor? Porque o promotor não tem cuidado de, junto com a polícia, investigar adequadamente antes de acusar. Porque juízes aceitam denúncias vindas de promotores sem lastro probatório? Por quê? Simplesmente porque não respondem pelos seus atos. É verdade. Infelizmente é verdade. Mudanças se fazem necessárias. Devidamente separado o joio do trigo, é preciso punir bandidos de toga, como se referiu a alguns magistrados corruptos, a ex-corregedora do CNJ, a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, quando comandava a apuração de infrações cometidas por magistrados entre 2010 e 2012. A sociedade não perdoa juiz corrupto. Como pode, então, esta mesma sociedade virar-se contra o parlamento que aprova um projeto que vai ao encontro dos seus anseios? A resposta é clara. É a distorção com que o assunto é levado para a população, temerosa de que a Operação Lava Jato chegue ao fim sem punição de todos os culpados, sejam agentes públicos ou políticos. O próprio delegado de Polícia Federal, verdadeiros responsáveis pela Operação Lava Jato, tranquiliza a população, esclarecendo que, se os procuradores do Ministério Público Federal abandonarem a Lava Jato, como ameaçam, eles, os delegados federais, continuarão as investigações por entenderem que questões corporativas jamais devem se sobrepor aos interesses públicos e ao combate à corrupção. Para jogar a população contra os políticos, criaram uma versão de que o projeto foi votado na madrugada seguinte em que houve o desastre, com um avião que levava a delegação da equipe de futebol de Chapecoense lá para a Colômbia, como uma forma de tirar o foco e a aprovação da proposta. Chega a ser cruel, é verdade. Não só para nós, parlamentares, como para as famílias que estão sofrendo com as perdas e que precisam não de declarações forjadas, mas de atitudes de solidariedade. Basta pensar um pouco para perceber por que alguns promotores e juízes, e alguns juízes, não querem ser iguais aos demais perante a lei. Basta refletir porque é desejo da classe permanecer com uma legislação que continue proibindo que eles possam ser investigados pelos delegados de polícia, como qualquer outro cidadão normal. É isso mesmo. A corrupção tem que ser combatida em todos os poderes, legislativo, executivo, nas promotorias, sejam estaduais e federais, e no judiciário. Não adianta passar o Brasil a limpo deixando uma parte no rascunho, inclusive empresariado. Digo isso com propriedade, porque honro o juramento que fiz como advogado, de exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação da lei, também a rápida administração da justiça, uma justiça rápida, e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Meus amigos, eu não poderia deixar
diante do inconformismo, né, de que se revela pelo país afora, de uma forma conduzida, que de esclarecer para todos vocês a importância desse projeto, que votei favoravelmente, respeitando o outro juramento que fiz quando aqui tomei posse como deputado federal, de manter e defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do nosso país. Honrar estes juramentos e cumpri-los é para quem tem coragem. Por isso, nossa responsabilidade, meus amigos, é muito maior. Um forte abraço, até um próximo momento. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos vocês.